canal Estar Bem. Em tempos de coronavírus, nós não poderíamos ficar de fora. Vamos falar sobre prevenção e os cuidados que nós deveremos ter. Vou conversar com o Dr. Fábio Vignoli, geriatra. O público mais vulnerável são os idosos. Os cuidados, no momento, fiquem em casa. Não se exponham aos contatos e aos contágios. A questão da circulação do vírus, exatamente as pessoas que não sentem nada ficam circulando e transmitindo o vírus, são portadores do vírus e vão passando para as pessoas. E nesse contato vai acometendo as pessoas. No idoso, o impacto da doença pode ser muito maior na repercussão dele. E as pessoas que convivem com o idoso, que moram junto, por exemplo, tem a mãe, os filhos, como é que se dá essa convivência? Isolamento social, em primeiro lugar. Evitar exposição em certos lugares. Se precisar ir a um banco, a uma padaria, a um supermercado, manter a distância 1,5 metro, 2 das pessoas. Se estiver espirrando, se estiver com tosse, algum sintoma que pareça com gripe, a princípio pense que pode ser o coronavírus, mas não é que você vai ficar doente, mas que você pode estar passando esse vírus. Então você use máscara para as outras pessoas não serem afetadas. Redobrar a higiene na lavagem de mão 20 segundos, pelo menos com água e sabão, e o álcool gel também por 20 segundos em todas as superfícies de dedo, de palma, de dorso de mão, lateral de mão, de polegar, e tentar viver a vida o mais normal possível. Não ficar em pânico, porque muita gente vai ter sem perceber que teve, muita gente vai ter a doença com sintomas fracos e algumas pessoas provavelmente vão precisar ser internadas e ter um tratamento mais rigoroso, e outras até para UTI e um tempo a óbito. Mas isso é uma loteria, a gente não sabe quem vai acontecer. Só vai acontecer um óbito por coronavírus se essa pessoa for exposta ao coronavírus. Então, se você acabar com a exposição, provavelmente você não vai ter a doença. Sim. Então, aqui que está o problema. Tá. Porque o melhor tratamento para coronavírus é não ficar doente, porque não tem um tratamento. Agora, por exemplo, de 5 dias, até no máximo 14 dias, até o doutor estava falando. Bom, eu começo a ter um sintoma comum de gripe, a partir daí eu percebo que ela não passa. Qual que é o período que a pessoa pode considerar normal enquanto eu estiver com gripe ou não? Para que ela comece a perceber que é algo mais grave. Na verdade, assim, não é um período, é o teu estado. Normalmente, Tá. uma gripe, um resfriado comum, eles são autolimitados. Até uma semana você tem que estar bom. Mas é uma coisa mais arrastada, mais indolente, você não fica tão derrubado. Provavelmente muito parecido com o quadro gripal, aspas, do coronavírus. O que vai te levantar alerta é se esses sintomas ficarem muito intensos, se você tiver uma febre muito forte que não passa, uma tosse que vai mudando as características, vai tendo um escarro mais espesso, mudando de cor o escarro, se vem junto uma falta de ar, se o comprometimento do teu organismo é muito importante, de você ficar muito baqueado, teoricamente, você está mais afetado, você está mais comprometido, então a coisa pode estar mudando de figura, tanto para um lado de uma gripe que está piorando, uma pneumonia gripal, como do coronavírus evoluindo dessa maneira. Mas de uma outra maneira, se for um quadro gripal simples, vai ser passar exatamente igual como uma gripe que você já teve há tempos atrás. Como todo mundo já teve na vida. Sim, sim. Vai ser exatamente igual. Nos grupos de risco, o impacto pode ser maior. Se você estiver se recuperando de uma doença, alguma outra coisa assim, o impacto vai ser mais lento. Mas o que chama a atenção é o quanto aquilo está comprometendo você. Não é o primeiro espirro que você tem que ficar alarmado. Não, não é assim. E muita gente desesperada, exatamente. Aí começa a congestionar os hospitais e acaba transmitindo. Não, pior que essa pessoa que vai para ver se ela não está com coronavírus ou está, ela vai acabar pegando, porque naquele local é que está a concentração maior de prováveis casos de coronavírus. Então, você vai lá para tirar uma dúvida, você volta com a doença. E a dúvida não vai ser retirada naquele momento.
A média para ficar pronto um exame está sendo quase 5 dias. Foram enterrados pacientes em São Paulo 2 dias depois ou 3 dias depois que veio positivo. Quer dizer, então, não adianta já estava no tratamento longo, só ficou sabendo depois. Exatamente. Então não adianta você tirar dúvidas em pronto-socorro, expondo a sua saúde a exatamente pegar e de outras pessoas. Claro. Você não está sentindo nada. Suponha que você não tem tratamento, a princípio, fica tranquila, fica no teu canto, se isola, tenta não passar para as pessoas, não vá se expor. Eu ligo para algum lugar, eu acho que talvez a dúvida das pessoas seja essa. O que eu faço no primeiro momento? Eu ligo para um plano de saúde, eu ligo para um pronto-socorro? Alguns planos de saúde estão colocando uma linha direta, eu não posso falar quais, eu também não tenho certeza de quais são. Mas tem site do Ministério da Saúde, que quando você procura um médico, quando você se preocupar, se você seguir essa cartilha, provavelmente muita gente não vai ter, você vai expor muita gente bem menos aos riscos e você vai se preservar mais. É informação. É uma guerra. Informação, não é pânico, né? É informação, é uma guerra que você, mais bem informado, você está mais municiada para enfrentar. E deixar os casos que realmente necessitem, porque acho que você não gostaria de ser a 20ª pessoa do dia a passar por um médico para saber se você tem coronavírus ou não, e sendo que você já está com pneumonia, já está com falta de ar, e um monte de gente que foi tirar dúvida na tua frente que não precisava estar usando aquele serviço. Você está saturando o serviço. Você tira a vez de uma pessoa que realmente precisa. E com certeza, alguns dias depois você vai voltar, porque ali você se contaminou. Complicado. Então não é para passear em pronto-socorro, não é para tirar dúvida com o médico no consultório, num ambiente hospitalar. Não, tem um monte de informação rodando, não é para também buscar dúvida de leiga de fake news. Ministério da Saúde, os órgãos da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Geriatria, o Governo do Estado de São Paulo, alguns planos de saúde que têm uma linha direta. Isso sim você pode fazer, para tirar suas dúvidas. Agora ficar buscando no Google fake news, você não sabe o que você está lendo, um monte de coisa. Até vai ter falsos alarmes, falsos tratamentos, que você pode até prejudicar a sua saúde. Sim. A parte da alimentação melhora a nossa imunidade em relação a toda... Não só esse vírus... No geral, sim. Uma pessoa desnutrida tem uma chance maior de ter doenças infecciosas que precisam de uma resistência maior. Mas não é o que você está comendo agora que vai combater a possibilidade ou não de você ter uma doença infecciosa como o coronavírus. É porque agora está circulando vários... chá quente... Ai, pelo amor de Deus, não entra nessas histórias. Chá quente, um monte de alimentos milagrosos. Se esses milagres fizessem efeito, não tinha tido essa explosão mundial do que teve. Sim. Não teria morrido tanta gente que morreu. Um monte de gente, eu não sei qual é o sentido que essas pessoas fazem esse tipo de noticiário, acho que é para alarmar ou transformar as pessoas em bobas. Não escute comadre, escute pessoas que se responsabilizam por aquilo que elas estão falando. Se eu estiver falando uma besteira aqui, por exemplo, eu posso ter que responder sobre isso. Sim, então, quer dizer, mas uma coisa escrita que você não sabe quem escreveu, que está aí é complicado. É você acreditar em milagre. Então, não é na internet que acontece milagre, né? E nem quando a gente quer. O milagre, se eles ocorrerem, depende de outra via, não dessa. Então as pessoas têm que ser um pouco céticas, esclarecidas, buscar esclarecimento em fontes fidedignas, fontes sérias e usar sempre do bom senso para não se expor e não expor outras pessoas. E pensamento positivo, né? É sempre bom, né? Pensamento positivo não faz mal para ninguém, mas também não pode dar uma de poliana e se iludir que o mundo amanhã vai estar todo mundo na praia tomando caipirinha. Não é assim, nós vamos ter que passar um período de privação, um período de retraimento social, de estresse, no confinamento, não é gostoso para ninguém. Eu no meu caso, diminuí a minha atividade profissional, porque nem siri dentro da lata, estou atrapalhado, não estou acostumado com tanto tempo livre. E na verdade não é livre, você acaba estudando, você acaba fazendo... Vai ter que redirecionar para outras coisas. Exatamente, não é o dia a dia, o impacto financeiro vai ser muito importante. Então as pessoas têm que saber ponderar. É bom ganhar dinheiro, é ótimo, mas é bom estar vivo também. Sem dúvida, sem saúde...
Você não ganha Eu dinheiro. prefiro trabalhar menos e saber que eu vou continuar trabalhando, Claro. do que eu ficar doente no afã de ganhar muito dinheiro agora. Então, não é Agora hora o disso. doutor sabe também que um idoso em casa, nesse tempo aí de confinamento, não é fácil, porque Não. eles têm aquela rotina de acordar cedo, vão andar na praia, vão fazer o seu joguinho, vão encontrar com amigos. Eu acho que essa é a parte que vai Para ter que todo ter uma mundo, paciência. para todos os casais estão dormindo em cama separada, você não está mais saindo para barzinho, essas coisas assim, infelizmente é uma coisa que vai ter que passar. Todo mundo vai ter que passar. E às vezes tem um lado bom também de tudo, né? Vai aumentar o convívio com algumas pessoas ou as brigas também, né? Tem até umas coisinhas falando disso, mas assim, não é a volta no teu quarteirão que vai te trazer o coronavírus. Mas se você tiver o coronavírus, essa voltinha você pode estar jogando no ar. É exatamente o contrário, tá? E assim, se você tem que sair, você não está proibido de sair na rua ainda. As medidas impositivas foram feitas agora na Itália, na França, na Espanha. De uma certa forma tardia, né? Mas é muito difícil você fazer parar de circular as pessoas. Porque hoje, vamos supor, você tem 300 casos, amanhã você tem 900, a coisa explode, é rápido. Aí que você tem que tomar uma medida. Ninguém vai aceitar ficar em casa se não tiver ninguém doente no seu conhecimento. Ninguém vai aceitar ficar em casa se não tiver um morto. São 7 ou 8 mortos que tiveram no Brasil, mas já acabou o remédio na farmácia, já não encontra mais álcool gel. O pânico já começou. Sim. Então não há nada de bom senso nisso. Mas precisa ter um morto para virar. Até semana passada, Tem que pessoal, ser próximo para eu acreditar, né? até domingo passado a praia estava cheia aqui em Santos. Você está entendendo? E As aquelas pessoas... imagens do Rio, então? Exatamente, as pessoas não estavam preocupadas. Morreu está todo mundo em estado grave, vai todo mundo parar na UTI. Não é assim. Então, a coisa tem que ser planejada. Os hospitais estão tendo aí 2, 3 meses para se programar. A Secretaria de Saúde, que eu acho que houve falhas, acho que deveriam já ter começado. Olha, o plano vai ser esse. Começou a ter começar a aparecer, essas serão as medidas a ser tomadas. Já um pouquinho antevendo pelo que os outros já passaram. Foi meio tardio, não as medidas, mas o anúncio delas. Por exemplo, foi falado que a partir de segunda-feira que vem não vai haver aula. Já devia ter, sabe? Já viu, olha, nós vamos programar a parada das aulas, já vamos tentando adequar os alunos. Ainda ficou uma semana ainda. Ou vamos tentando adequar os alunos a fazer um home study, a usar a internet, vai ter lição de casa pelo computador. Não, foi assim, a partir de amanhã, pum, não. Deveria ter tido um pouquinho mais de maturidade ou mais planejamento nisso para não ter um impacto tão grande e negativo de assustar. Até ontem você podia ir para o shopping, a partir de hoje não pode mais. Tá fechado. Você está entendendo? Então já estou privado, eu virei preso. Sim. Isso daí poderia ter sido falado, explicado, mostrado com uma certa antecedência. O impacto diminuído, não... Tá? Vamos parar, vamos diminuir, pronto. Orientar, cartilha para o empregado, cartilha para o empregador. Olha, não precisa trabalhar das 8 às 18, faz das 10 às 13, só para sobreviver, entendeu? Diminui, faz escalonamento. Eu mesmo perguntei para alguns grupos de médicos, amigos, como é que vocês estão fazendo? Eu estou parando. Falei isso, não. Eu dispensei na secretária da tarde, eu só venho de manhã, aqueles que precisam vir à tarde eu atendo. Mas já diminuiu a exposição dele. A gente precisa atender algumas pessoas. Mas é interessante você compartilhar ideias com as pessoas. O que vocês estão fazendo? Exatamente. Eu acho que agora as pessoas vão ficar mais criativas, vai desenvolver outras potencialidades. Alguns profissionais estão atendendo online. Assim, algumas especialidades não dá para você atender online. Você entendeu? Porque a imagem não vai refletir um exame físico, não vai refletir, mas assim, algumas consultas, algumas orientações você pode fazer online. Tá? Eu não sei a quanto os conselhos de medicina embasam isso, mas diante dessa situação de crise, eu acho que não é uma coisa... ninguém vai fazer parto online. Você vê o pré-natal online, tratamento de câncer online. Você vai orientar, olha, eu estou assim, faço o quê? Vou no pronto-socorro, vou até seu consultório. Você dá um direcionamento. Exatamente, você pode informar a grande arma do médico, qualquer especialidade, nesse momento, é informar.
é orientar E também deixa a pessoa mais calma. a população mais calma, Isso ele que é menos importante, sobrecarregado, porque a mídia só bombardeia. só tragedicamente. E as pessoas, se não tem um respaldo, se não tem uma orientação que lhe acalme, a coisa fica de uma dimensão estrondosa. Né? Você não sabia que ia acabar o álcool gel? Era previsto, né? E só agora estão tomando medidas? Quer dizer, tem que ter alguém pensando por trás disso daí e antevendo algumas coisas. E fica alerta também até para os aproveitadores, Exato, né? exato. Só estão tomando medidas depois da coisa. Está faltando uma certa logística, uma certa celeridade nas decisões, em todos os sentidos. Vai fechar o shopping, mas eu vou permitir que a loja de cuecas fique aberta. Não, vamos. Você está entendendo? O primeiro passo, diminui o acesso, diminui os horários, já vem até o momento que vai ser fechado realmente. Até supermercado chegar uma hora, se a coisa virar em situação de guerra, vai ter isso também fechado. E assim, não adianta sair correndo para fazer estoque. Isso vai durar 3 meses, do que você comprar hoje provavelmente vai estragar nesses 3 meses. E o que eu tenho notado é que as pessoas não vão para o shopping, mas vai todo mundo se concentrar no supermercado. Ontem mesmo fui ao supermercado e as filas estavam gigantes. Aí eu questionei, tinham 3 operadores de caixa, 3, diminuiu o volume do funcionário para proteger a vida do funcionário. Tá ótimo. Mas em compensação, as filas ficaram enormes. Concentrou as pessoas, quer dizer, tinha que ter uma coisa, assim, espaço. Falta de planejamento. Como alguns locais na Europa fizeram isso, para entrar entram 5, espera, para não ver acúmulo lá dentro. Como no banco, que eu fui ao banco, também estava entrando 2 por vez. Onde tem o dinheiro, as coisas são um pouco mais inteligentes, eu acho. Né? O cara não pode perder, não é verdade? De jeito nenhum. Então, assim, faltou um pouco disso, mas essencialmente, na minha opinião, o que faltou foi informação séria de preparação da população. Infelizmente, a imprensa só falou o número de mortos, não falou do preparo que as pessoas poderiam ter. A imprensa agora anuncia que está faltando álcool gel. Se você sabe que aquela farmácia tem álcool gel, você está vendo na prateleira, tem uma meia dúzia, você não vai levar para a tua família? Vai. Pronto. Você está fazendo tudo aquilo que a imprensa falou ao contrário para você. Sim. Não te planejou, não te preparou. Só deu a informação já em cima da hora, de emergência. Não existe uma emergência quando a coisa já é evidente. Tá? É o mesmo assim, tem uma grávida, você vai viajar para o meio do mato, onde você tem 8 meses e 20 dias de gravidez, você vai para o meio do mato, onde não tem assistência médica, longe, mas não, você vai ficar próximo de um lugar que possam te atender, então não é uma emergência, isso vai acontecer. Vai acontecer. E as pessoas não estão pensando nisso, elas estão deixando a coisa virar emergência, é uma corrida violenta. Vamos aproveitar e se cuidar enquanto a coisa está controlada. Exatamente, porque se piorar, aí não vai ter para ninguém, vai ficar todo mundo preso dentro de casa. E aí, para nossa cabeça, que não está acostumada a isso. Para nossa cabeça, para o nosso físico, para o nosso bolso, para tudo vai piorar, entendeu? Deixar o hospital para atender o infarto, o câncer, o AVC, que isso vai continuar tendo. O hospital, o pronto-socorro, não é lugar para tirar dúvida do suspeito ou não de um coronavírus. Entra no site. Todo mundo pesquisa no site. Só que na hora de uma crise dessa você não vai acreditar no que você está lendo? Leia fontes fidedignas e fique em casa. Sim, cuide-se. Exatamente. A melhor maneira de se cuidar é não se expor. E não passar para as pessoas. Amei a entrevista. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade nesses tempos de hoje, né? A gente se expor, mas vale a pena. É bom a gente estar instruindo as pessoas. Depois manda para mim. Com certeza. Obrigado. Obrigada, gente. Muito bom. Até a próxima.